Quero dar continuidade aos estudos que a gente está revendo esse mês, os princípios básicos de uma igreja em célula, daquilo que a gente vive no nosso dia a dia, que a gente respira aqui na Igreja Oceânica. E hoje eu quero meditar com vocês no princípio que nos ensina que cada casa deve ser uma igreja, ou seja, cada casa, uma igreja. Como que é maravilhoso experimentar a Igreja de Cristo literalmente em nossa casa. E é importante a gente já conceituar o que é igreja. Toda vez que a gente fala igreja aqui na Oceânica, quando a gente fala igreja no contexto do Novo Testamento, o que a gente quer dizer com igreja? Igreja são pessoas comprometidas com Jesus. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Então, a Igreja de Cristo é uma reunião de pessoas comprometidas com Cristo. Jesus inaugurou uma nova aliança, uma nova forma de se relacionar com Deus, que independe de templo, independe de uma terra santa, de um local santo, de um lugar especial, mas qualquer local se torna especial quando 2 ou 3 se reúnem em nome de Jesus. E o que vai para a eternidade, viver para sempre com Jesus, são as pessoas, não são os templos, não são as barracas, as tendas, as lonas, são as pessoas. A Igreja de Cristo é formada por pessoas comprometidas com Ele. Então, ter a nossa casa transformada numa igreja é ter a nossa casa cheia de pessoas comprometidas com Jesus. Por isso que é maravilhoso, é abençoador, é transformador, não só receber, mas conviver com pessoas cheias de Jesus Cristo em nossas casas e em suas vidas. E eu falo isso com alegria, vocês vão me perdoar, mas durante a mensagem vou me forçar a lembrar que há 25 anos eu convidei Jesus para fazer morada na minha casa, no meu casamento. Amanhã eu completo 25 anos de casado com a Deislane. Isso é mérito do Senhor Jesus, porque há 25 anos atrás a gente decidiu que não tem como caminhar juntos sem Jesus. Então a gente convidou Jesus para o nosso casamento, para a nossa casa, para de fato vivermos essa realidade. A nossa casa tem que ser uma igreja de Cristo. Então eu e Deislane convidamos Jesus para entrar na nossa vida, para viver com a gente. Desde então, a gente faz questão que a nossa casa seja um instrumento no reino de Deus, seja um instrumento nas mãos do Senhor, para abençoar outras vidas. Todo mundo que entrar na nossa casa tem que ser abençoado para a honra e para a glória do Senhor. E hoje, nesse clima assim, super matrimonial, eu quero meditar com a amada igreja numa passagem que fala justamente de bodas de casamento. Quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias em João 2, que fala sobre as bodas de Caná da Galileia, onde Jesus estava presente numa casa com a sua célula e manifestando o poder de Deus no meio daqueles que se relacionam com Ele. João 2, a partir do 1º versículo. É interessante observar isso, né? Jesus inicia o seu ministério assim, de uma forma extraordinária, dentro de uma casa, numa festa de casamento. Todos acharam? Amém? Então diz o seguinte: no 3º dia houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais: façam tudo o que ele lhes mandar. Ali perto havia 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabia entre 80 a 120 litros. Disse Jesus aos serviçais: encham os potes com água, e os encheram até a borda. Então lhes disse: agora levem um pouco do vinho ao encarregado da festa. Eles assim o fizeram. E o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera, embora o soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido, mas você guardou o melhor até agora. Este sinal miraculoso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Amém. Amém.
que acontece quando nós convidamos Jesus para frequentar a nossa casa? O que pode acontecer quando a nossa casa recebe a igreja de Cristo, ou seja, pessoas cheias da sua presença, convivendo dentro da nossa casa? Então, numa lida rápida desse texto, nesses 11 versículos, a primeira certeza que eu tenho é que, além de um privilégio, não sei se vocês perceberam, Jesus foi convidado, né? O noivo era amigão mesmo de Jesus, provavelmente amigo na adolescência, na juventude. Jesus e seus discípulos foram convidados por aquele noivo. E a primeira certeza que eu tenho aqui, a primeira observação que a gente pode anotar, trazer para a nossa meditação, é que ser amigo de Jesus, de recebê-lo em nossa casa, é bênção, é sinal de bênção. É você ter a absoluta certeza que ter Jesus na sua casa, no seu casamento, no seu convívio diário, é certeza de bênção. O fato de que Jesus e sua célula terem sido convidados demonstra que, de fato, os noivos, os donos daquela casa, eram próximos de Jesus, possuíam um relacionamento de amizade com Jesus. Não era algo superficial, religioso. Receber Jesus em nossa casa é certeza de bênção. Gravem isso. Até na antiga aliança nós vemos isso acontecendo. No Antigo Testamento, a arca do Senhor simbolizava a presença viva de Deus ali no meio daquele povo. E em 2 Samuel 6, no versículo 11, Samuel registra isso, que durante 3 meses a arca do Senhor ficou na casa de Obed, ou seja, como se Obed estivesse recebendo ali na sua casa física a presença de Deus. E olha o que diz, 2 Samuel 6, versículo 11. A arca do Senhor ficou na casa dele por 3 meses e o Senhor o abençoou e a toda a sua família. Isso se estende até hoje, nos dias de hoje. Se Deus estiver presente na nossa casa, no nosso casamento, no nosso dia a dia, na vida da gente, nós e as pessoas que estão à nossa volta serão de fato abençoadas. E como receber Jesus em nossa casa hoje em dia? Recebendo a sua igreja. Você tem de uma forma assim literal, receber Jesus na sua casa. É só você receber a igreja de Cristo na sua casa. Onde 2 ou 3 estiverem presentes, ali o Senhor estará presente. As mesmas manifestações extraordinárias, os mesmos milagres, os mesmos sinais, o mesmo poder transformador, renovador, libertador, tá com o Senhor Jesus. Pode acontecer e deve acontecer no nosso meio. Então, receber pessoas comprometidas com Cristo, por si só, já é certeza de bênção na nossa casa e na nossa vida. Agora, é importante observar que receber Jesus e a sua célula na casa daqueles noivos, na casa daquela família, não nos torna e não os tornou imunes contra situações adversas e desagradáveis. É importante a gente frisar isso também. Deus, em momento nenhum, quer que a gente se engane ao achar que dá sorte, que é um talismã você ter uma célula na sua casa, você receber irmãos na sua casa, que aquilo vai ser um sinal de, vou espantar alguma coisa adversa. Não, aqui deixa bem claro que o fato de Jesus estar presente ali não tornou aquele casal, aquela família imune a uma situação adversa e desagradável. Então, no versículo 3, a gente observa que mesmo Jesus e os seus discípulos estando presentes, uma crise se instalou naquela casa. Eu fui pesquisar numa boda, numa festa de casamento, acabar o vinho, era uma situação muito séria. A responsabilidade do noivo era não permitir que faltasse absolutamente nada numa festa de casamento. E a falta do vinho poderia causar, inclusive, a anulação do casamento. Uma coisa terrível. A exposição da família à vergonha pública era um problema muito real e muito sério para aquela cultura e para aquela época. Mas o fato de Jesus estar presente ali naquela casa fez toda a diferença quando uma situação adversa aconteceu. Então, essa é a grande bênção de caminhar com o Senhor, é isso. A gente não está imune a adversidades e situações difíceis, mas você passar por elas com Jesus faz toda a diferença. Então, João, nesse capítulo 2, versículo 3, tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais: façam tudo o que ele lhes mandar.
Então, a segunda observação que eu anotei aqui nessa mensagem é que, se você recebe Jesus em sua casa, se a presença da igreja na sua casa é uma realidade, tenha certeza que os problemas, as adversidades serão vencidas através de uma vida de obediência a Cristo. A obediência é o segredo de uma vida vitoriosa na presença do Senhor. É caminhar em obediência. Você pode até passar ou estar passando por alguma dificuldade, mas a certeza da vitória está no fato de a gente ter uma vida de obediência ao Senhor Jesus. Mas eu não consigo passar por esses versículos aqui fazendo de conta que eles não são, no mínimo, curiosos. Não sei se vocês não ficam... já tem gente falando assim, que fica... Imagina aqui, olha o diálogo. A mãe de Jesus, Maria, chega para Jesus e fala: Jesus, olha só, acabou o vinho, vai dar ruim. E aí Jesus singelamente fala: que temos nós em comum, mulher? Eu fiquei assim, Jesus deu uma enquadrada na mãe dele, o que aconteceu? Aí eu fui pesquisar. Ao longo dos anos, vários teólogos também têm essa crise e tentam explicar por que Maria vai até Jesus quando sabe que o vinho da festa acabou. Então, algumas possibilidades têm sido levantadas ao longo desses anos por muitos estudiosos, mas são meras possibilidades. Eu anotei 3 possibilidades. Então, alguns teólogos acreditam que Maria poderia ser um parente responsável na organização da festa, e por ela ser a responsável e ver que acabou o vinho, ela corre para pedir ajuda para Jesus. Outra possibilidade seria que os convidados eram responsáveis em trazer vinho, tipo festa americana, cada um leva um pouquinho, e aí os discípulos chegaram lá sem levar nada, Jesus chegou sem levar nada, Maria falou: acabou o vinho. E a outra possibilidade, que eu creio mais, é que Maria sabia que só quem tem poder de resolver a adversidade é o Senhor Jesus. E ela vai até ele e dá aquela pressionada maternal: filhão, resolve a parada aí que deu ruim. E a resposta de Jesus à sua mãe também gera conjecturas. Que temos nós em comum, mulher? Um negócio, eu não sei se ele foi rude assim, com voz de Capitão Nascimento, mas que o negócio foi estranho, foi. Será que Jesus foi ríspido com a mãe dele? Jesus não foi meigo, vamos ser sinceros. Senhor, você não foi meigo nessa parada aqui, mas também não foi desrespeitoso, tá? Porque seria uma incoerência. O Deus que fala para honrar pai e mãe, ser desrespeitoso com a sua mãe, seria uma incoerência. Essa expressão que ele fala, o que temos nós em comum, é uma expressão comum entre os judeus. A expressão que Jesus utilizou era comum na cultura judaica. Aí eu anotei, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, nós encontramos várias construções de frases semelhantes a essa, envolvendo outros personagens bíblicos. Trouxe várias passagens aí, para vocês verem que não foi só Jesus que falou isso dessa forma. Então, em Juízes acontece algo semelhante, Samuel também registra, 1 Reis, Mateus, Marcos, Lucas, tem passagens onde acontece justamente isso. O que temos nós em comum? Então, talvez Jesus estivesse dando um singelo toque na sua mãe de que ela estava interferindo no seu ministério. Mãe, olha só, eu que sou o sacerdote, eu sou o pastor, eu sou o cabeça. Mãe, segura a onda um pouquinho, mãe. As mães não fazem isso, né? Só Maria fazia isso, né? Aqui na igreja cênica as mães não fazem isso, já aprenderam. Enfim, são conjecturas teológicas, mas o que fica claro é o ensinamento que Maria deixa registrado para a gente aqui. O que ela fala depois? Façam tudo o que Jesus lhes mandar. Esse é o ensinamento que tem que ficar gravado no nosso coração. A outra parte é conjectura. Quando estivermos na presença deles, a gente pergunta, né? As curiosidades para a gente tratar na eternidade. Mas o que é fato, o que é claro, o ensinamento que fica registrado é: façam tudo o que Jesus lhes mandar. Então, meu irmão, não existe caminhada cristã sem obediência a Cristo. Não existe igreja cristã sem obediência a Cristo. Não existe vitória sobre os problemas sem obediência a Jesus. Amém? A obediência tem que fazer parte da nossa caminhada, da nossa vida como igreja. Terceiro ponto que eu observo nesse texto rico é que quando a gente recebe a igreja de Cristo em nossa casa, a nossa casa se transforma num instrumental do reino. A nossa casa se transforma em algo que proclama, que anuncia o reino. Jesus utiliza coisas daquela casa
coisas comuns do cotidiano daquela casa, para manifestar e proclamar o seu reino. Versículo 6. Ali perto havia 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabia entre 80 e 120 litros. Disse Jesus aos serviçais: enchem os potes com água, e os encheram até a borda. Então lhes disse: agora levem um pouco do vinho ao encarregado da festa, e eles assim o fizeram. Então os judeus, eles lavavam-se com frequência por causa dos diversos ritos cerimoniais. As leis mosaicas obrigavam, era uma forma progressiva de Deus mostrar para o povo judeu de que pecado custa caro, administrar uma vida de pecado é trabalhoso. Então, para ter um relacionamento saudável com Deus, os judeus já eram obrigados a participarem de uma série de ritos de purificação, de lavar, então consumiam realmente muita água. Então aquelas talhas eram um símbolo da religiosidade da antiga aliança, um símbolo dos odres velhos, um símbolo de algo que não comportava mais, algo que não era mais viável no relacionamento do homem com Deus. E é exatamente nesse fato que tem uma grande riqueza nesse texto. Jesus é aquele que veio mudar uma velha forma de se relacionar com Deus e traz novidade de vida, traz a nova forma de se relacionar com o Senhor. Em Jesus a gente não precisa mais de uma vida de ritos, de cerimoniais. Eu não preciso ir num local santo, eu não preciso ir numa terra santa. Em Jesus, as nossas casas, as nossas células não ficam mais limitadas nem obrigadas a um ritual dominical, de um encontro só durante a semana aos domingos. Não, em Jesus é tudo muito melhor, é tudo muito mais simples. Em Jesus eu tenho um encontro com Ele direto no Santo dos Santos, onde 2 ou 3 estiverem reunidos no nome dEle. Então Jesus transforma a necessidade legalista de purificação constante na era da abundância, da fartura, da graça, da plenitude, da novidade de vida. Jesus torna concreta a realidade da graça, aleluia. E para aquele povo, isso tinha um impacto muito grande. Jesus utiliza aquilo que eles necessitavam para purificação, Jesus utiliza para trazer alegria para aquela casa. A presença de Cristo é simbolizada pelo vinho como uma presença da alegria. E olha como que a graça é maravilhosa. Não sei se vocês conseguiram perceber, mas os donos da festa, os noivos, nem tomaram conhecimento da falta do vinho. Quantos livramentos nós recebemos ao longo da nossa semana, ao longo da nossa vida, que a gente não toma conhecimento? Quantas bênçãos, quanta graça nos alcança que a gente nem toma ciência. O noivo estava lá tirando foto lá com o pessoal, né, aquela galera alugando com filmadora lá, e eles nem souberam que acabou o vinho. Apareceu o problema, a adversidade entrou na casa deles e Jesus tirou a adversidade com fartura, com graça, com plenitude. Esse é o nosso Jesus. Quando Jesus frequenta a nossa casa, os livramentos, os milagres se sucedem e muitas vezes nós nem tomamos conhecimento da ação do Senhor no meio da nossa casa, no meio da nossa vida. Nossas casas, casamentos e células não subsistem mais de religião, do só ir no domingo e nada mais, mas sim da transformação do dia a dia, da abundância absoluta do abençoador na nossa casa, na nossa vida. E gravem isso, Jesus realizou o seu primeiro milagre, Jesus proclamou: olha, o reino está aqui instalado dentro de uma casa, numa reunião de amigos, porque o reino de Deus é um reino de amigos. Então Jesus realizou seu primeiro evento extraordinário dentro de uma casa, na companhia de sua célula. Seus amigos, seus 12 discípulos estavam ali. Então o que Jesus faz quando 2 ou 3 estão reunidos em seu nome, dentro da nossa casa? É sempre algo maravilhoso. Guarde isso, Jesus sempre faz algo extraordinário, maravilhoso dentro da nossa casa. Em quarto lugar, o que temos agora nesse texto é a confirmação do milagre. O mestre de cerimônia, que desempenhava uma função de administrador da festa, prova aquela água transformada em vinho. Era outro também que não tinha tomado conhecimento do fato. Ele prova aquela água, e para ele o impacto não é que ele nem sabia que a água tinha virado vinho. Para ele o impacto é provar aquele vinho e ter a absoluta certeza que aquele vinho é muito melhor do que o que foi servido no início da festa, que era um hábito também naquela cultura. Servia o vinho razoável no início da festa, o pessoal bebia, começava a ficar alegre, né?
pô, menos, né? Menos alegria, menos alegria. E aí, quando já estava alegre, mesmo servia um vinho mais, né, sangue de boar, e aí ninguém notava que tinham servido um vinho lá, serelepe. Só que o mestre de cerimônia percebeu que aquele vinho era muito superior ao primeiro, e aquilo foi impactante para ele. E aí tem a confirmação do milagre. Os servos da casa sabiam que haviam colocado água naquelas vasilhas. Os discípulos sabiam que o que havia sido colocado ali era água. Maria, todos eram testemunhos do que o que havia sido colocado naquelas vasilhas eram água. Mas ao levarem a água para o administrador, ele fica surpreso e fica impressionado que o vinho servido era muito melhor do que o primeiro. Tudo que Jesus faz é sempre muito melhor, sempre muito melhor. Quando minha casa recebe a visita da Igreja de Cristo, tudo fica absolutamente muito melhor. Amém? As poltronas podem até se rasgar, as paredes podem ficar rabiscadas de criança, né? Criança rabisca a parede, não sei os de vocês, os meus rabiscavam minhas paredes. Mas a casa também fica cheia da presença de Deus. Amém? Não adianta você ter um imóvel lindo e vai ficar para quem? Eu prefiro a minha louça quebrada, a minha poltrona furada, a minha casa cheia de criança, né? Já tivemos uma célula lá, né, Franklin? 16 crianças, era o céu. Só que é deles o reino, né? Jesus não falou dos tais, é o reino dos céus. E aí a bênção do Senhor ali. Qual o saldo disso? Nossa vida transformada. Hoje eu estou aqui no púlpito servindo a minha comunidade da fé, os meus irmãos, porque você começa a se envolver com Jesus, Jesus se envolve de fato com você, e a sua casa se transforma na igreja do Senhor. A alegria da comunhão, a bênção da presença de Cristo, a alegria da salvação se renovam quando a igreja de Cristo está na sua casa. E o testemunho dos outros atesta o milagre de Cristo em nossa vida. Isso que é marcante. Você não precisa falar, as pessoas ficam surpresas como esse mestre de cerimônia. Eu não sei o que aconteceu, mas isso aqui é muito melhor do que quando você está muito melhor do que quando eu te conheci. Isso que é impactante, quando os seus amigos percebem que você mudou para melhor. Versículo 9: o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera, embora soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido, mas você guardou o melhor até agora. Este sinal miraculoso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória. E o que aconteceu com os seus discípulos? Creram nele. Então a presença do Senhor Jesus manifesta a sua glória, revela a sua glória e fortalece a nossa fé. Ao final dessa narrativa, o apóstolo João mostra qual foi o resultado daquele milagre. Os discípulos saíram dali com a sua fé fortalecida, enraizada, absolutamente fincados em Cristo, tendo a absoluta certeza que Jesus é o Senhor, o Messias. Então Jesus manifestou a sua glória e os discípulos creram nele. É exatamente isso, meus irmãos, que acontece nas nossas casas. O Senhor Jesus manifesta a sua presença, vidas são transformadas, nossos amigos de oração se entregam para Cristo e a gente vê a glória do Senhor. Isso fortalece a nossa fé, renova a nossa comunhão com o Senhor, as bênçãos acontecem. Isso acontece também no nosso casamento. Para você que é casado, tenha absoluta certeza de que ter Jesus na sua casa, no seu casamento, é renovador. Na célula, quando convidamos Jesus para estar no meio da gente, Ele manifesta a sua glória no meio de nós. Se a igreja do Senhor estiver de fato presente e atuante em nossas casas durante a semana, os sinais da presença de Cristo com certeza fortalecerão a nossa fé. Aplicação: o que a gente precisa fazer com essas informações todas? Primeira aplicação, meu irmão: convide Jesus para a sua vida. Torne-se amigo íntimo de Jesus. Aqueles noivos eram amigos de Jesus. Se você não conhece como um amigo verdadeiro, clame hoje mesmo para que Jesus se torne uma presença real, um amigo real na sua vida. Desenvolva um relacionamento direto, diário com o Senhor Jesus, baseado na sua palavra. Hoje ninguém vai ter um relacionamento saudável com Cristo se não tiver um relacionamento saudável com a igreja de Cristo. Então você precisa estar em plena comunhão com a igreja de Cristo.
Segunda aplicação, convide a igreja para a sua casa. Se você tem a possibilidade e nunca recebeu uma célula na sua casa, meu irmão, fale hoje com o seu coordenador de célula, faça questão de receber uma célula na sua casa. O que depender de você, faça o possível para receber a igreja de Cristo viva na sua casa. Não fuja dessa bênção, desse privilégio. Se você é casado, também faça como esses noivos de Caná da Galileia, convide Jesus para o seu casamento, amém? Só consegue vitória na vida matrimonial, só consegue permanecer casado no mundo real, se de fato Jesus estiver presente no seu casamento. Senão, você não vai conseguir, você vai sucumbir. O mérito da vitória dos nossos relacionamentos, independente seja matrimonial ou qualquer círculo de relacionamento, é a presença de Cristo. Terceira aplicação, essa é importantíssima também, se submeta ao Senhor da igreja. Não adianta ter a igreja na sua casa se você não se submete ao Senhor da igreja. Nossas células, nossos casamentos, nós precisamos submetê-los ao senhorio de Cristo. Hoje a gente vive um tempo onde os próprios crentes relativizam a palavra de Deus. Muito crente, que se diz crente, que não se submete ao senhorio de Cristo. Aquela maldita frase de, não, isso não é bem assim, eu não entendo desse jeito, eu entendo eu uso uma outra ótica, um outro óculos. E pior do que não abrir a sua casa para receber a igreja de Cristo, é você não abrir o seu coração, não ter um coração duro, é viver um evangelho segundo as suas conveniências, é não se submeter ao próprio senhorio da igreja, o Senhor Jesus Cristo. Então a gente precisa se submeter ao Senhor da igreja. Quero concluir afirmando que quando a gente convida Jesus para a nossa casa e o nosso lar se torna sua igreja, a gente vai descobrir que Ele sempre será a solução para qualquer situação adversa na nossa vida. Jesus sempre será a solução para os nossos problemas. Quando a nossa casa se torna a igreja viva do Senhor, nós somos edificados, nossa casa edifica outras pessoas, a nossa vida diária fortalece a caminhada da fé de outros irmãos. Quando a nossa casa se torna a igreja viva de Cristo, a gente descobre que o caminho da bênção é a obediência. É a obediência. Se você não quer se submeter, se você não quer ser um cristão obediente, por favor, não se engane. Faça qualquer outra coisa no domingo, mas não venha para cá acumular juízo sobre a sua vida. A submissão ao senhorio de Cristo é algo transformador. E se a sua vida ainda não está sendo transformada, é porque você não está obedecendo. Jesus veio trazer novidade de vida. O Antigo Testamento anuncia isso de forma progressiva. E o que só acontecia dentro de um templo, hoje pode e acontece dentro das nossas casas. O encontro com Deus Santo, com Deus vivo, o Santo dos Santos, que era acessado só pelo sumo sacerdote, uma vez ao ano, hoje é possível acontecer isso dentro da nossa casa, no nosso quarto secreto. O Messias prometido, Deus conosco, Deus Emanuel, presente na nossa casa, nos purificando de toda injustiça. Então Jesus vai sempre produzir o melhor na nossa vida, amém? Meu irmão, minha irmã, então eu quero deixar que você guarde essa mensagem. Como os noivos, convide Jesus para a sua casa, para a sua vida. Como Maria, sempre vá a Jesus com a certeza de que só Ele tem a solução para qualquer coisa adversa que aconteça na nossa história. E como os servos, os serviçais daquela casa, façam tudo o que Jesus lhes ordenar, amém? E o Senhor Jesus, no tempo dele, da forma dele, poderá transformar água em vinho, poderá transformar problema em solução, vergonha em louvor, coisas ultrapassadas em novidades, amém? Que Ele continue manifestando a glória dEle, o poder dEle no nosso meio, que os sinais continuem acontecendo no nosso meio, para que a nossa fé, cada dia, cada semana, seja ainda mais fortalecida para a glória dEle, amém? Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra, muito obrigado pela liberdade, pela salvação, Senhor, pela Tua presença real em nosso meio. Obrigado, porque o Senhor é um Deus maravilhoso que
hoje torna possível um relacionamento novo, Senhor, com o Senhor. Obrigado porque as nossas casas podem recebê-lo, Senhor. A gente pede que o Senhor se faça presente, que o Senhor manifeste, que o Senhor continue manifestando o seu poder nas nossas casas. Continua, Senhor, abençoando as tuas células, os grupos pequenos que são seus, Senhor, que te pertencem, Senhor. Que o Senhor faça como em Caná da Galileia, trazendo sempre o melhor, trazendo em abundância, Senhor, novidade de vida, pessoas que se apaixonem pelo Senhor dentro das nossas casas, Pai. Faz assim, fortalece a tua igreja, traz crescimento, maturidade para a tua igreja, Senhor. Te peço isso no teu nome. Amém, amém. Deus abençoe vocês, queridos.